Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, tá? E essa aula a gente vou apresentar para vocês alguns exemplos do que é subcultura ou de subculturas, tá? Não tem como apresentar para vocês exemplos de subcultura sem falar um pouquinho sobre subcultura. Eu não consigo fazer assim, tá? Então, definição, o que são subculturas? A palavra que começa com sub dá uma impressão de inferioridade, mas não é essa a intenção do conceito de subcultura. Quando se fala de subcultura, está se querendo falar de uma cultura menor inserida em um contexto mais amplo. E quando falo menor, não digo menor em importância, mas menor em amplitude. Ele é tão menor que ela faz parte de um todo maior. As subculturas, tá? São culturas que estão dentro do sistema cultural grande, junto com outras subculturas, diferenciam-se de boa parte da cultura dominante, mas não entram necessariamente em conflito com a cultura dominante. Elas encontram dentro da cultura dominante um espaço de existência possível. Tá? Então, elas não são um tipo de cultura que vão enfrentar frontalmente a cultura dominante. Elas são, em certa medida, tá? Inseridas dentro de uma cultura maior. E para dar exemplo de subcultura, a gente pode falar de várias coisas. Apresentei para vocês 6 exemplos de subcultura. Eu perdi um pouquinho de tempo tentando imaginar quais seriam as subculturas que vocês teriam mais afinidade e quais seriam mais fáceis de explicar para vocês e qual eu teria domínio razoável para poder explicar. Aí percebi o seguinte: eu não tenho domínio razoável de praticamente nenhuma das subculturas que teoricamente estão mais próximas de vocês. Por que isso? Porque as subculturas elas acabam criando o que a gente chama de nichos. Em alguma medida, a gente também pode chamar as subculturas que estão presentes nos centros urbanos de tribos urbanas. Tribo no sentido de coletividade, de agrupamento, de comunidade, de um grupo social muito unido, tá? Em torno de alguma ideia. As tribos urbanas, os nichos culturais, as subculturas, tá? Estão espalhadas por aí. Tem um exemplo que sempre citam em sala de aula, que são os góticos. Os góticos fazem parte da cultura dominante brasileira, por exemplo, e mesmo assim se diferenciam da cultura dominante. Há um culto, por exemplo, ao sombrio e ao macabro. Eu tenho que tomar cuidado para não tornar isso pejorativo, tá? Quando eu falo sombrio e macabro, não pense em nada de ruim, em nada de indesejável, tá? O sombrio e o macabro na visão da dominante, na visão da cultura dominante. O sombrio e o macabro, de alguma maneira, atraem, fazem parte daquilo que os góticos sentem atração, tá? O tipo de moda que atrai os góticos, que faz um gótico identificar um outro gótico, tá? Também é uma coisa muito específica. A preferência pela cor preta, o uso de maquiagem. O uso de maquiagem é recorrente, não só nas meninas, tá? Então, quando você pensa numa subcultura gótica, você pensa em coisas que chocam a cultura dominante, que chocam a cultura principal. Ir a cemitério, por exemplo. Uma vez, uma aluna comentou comigo, ela era gótica, e comentou comigo sobre cemitério. Perguntei a ela, mas por que vocês fazem festa, vão a cemitério fazer festa, beber, ouvir música? Ela me falou uma coisa bem interessante, que eu nem sei se tem a ver com a questão do gótico, mas é bom para quem não é gótico refletir sobre.
Ela perguntou, professor, aonde alguém como eu, ela apontou para ela, como eu, vestindo o que eu visto e ouvindo o que eu ouço, vai conseguir paz para fazer uma reunião em público com os amigos? Eu falei, no cemitério ninguém vai te perturbar. Fato. Né? Por quê? Segundo ela, naquele ambiente, junto com o macabro, junto com o sombrio, que são ambientes que de uma certa maneira atraem a cultura gótica, havia uma paz que em outros lugares não existia. Então, esse hábito de usar roupas mais escuras, da maquiagem, um pouco também do culto ao feminino, de uma androginia, as celebrações de cemitérios, tudo isso são elementos de uma subcultura gótica. Tem subculturas que não são tão chocantes não, tá? Que são diferentes, mas se encaixam de forma muito mais harmoniosa, como os regionalismos. Antes, quando se falava de subcultura, por volta da década de 70, antes da década de 70, se falava muito de subcultura regional e não de tribos urbanas, que são coisas que vêm após a década de 60. Os regionalismos são aqueles hábitos, costumes, práticas, ideias típicas de uma região que não estão presentes em outros lugares, mas fazem parte da cultura maior. Não dá para dizer que o açaí não faz parte da cultura brasileira. O alimentar-se do açaí faz parte da cultura brasileira. Só que o açaí no Pará não é igual ao açaí do Rio de Janeiro. Se você for no Pará e pedir um açaí, você vai sair de lá muito irritado com quem te vendeu o açaí. Porque o açaí do Pará não tem doce, ou não é adoçado como é o açaí do Rio de Janeiro. Tá? O açaí do Rio de Janeiro leva guaraná. O açaí do Pará, não, é outra parada. Se você for para outra região do país e quiser comer uma tangerina, você vai se assustar ao perceber que a tangerina tem o nome de mexerica. O nome mexerica, tá, é um nome diferente do que é usado no Rio de Janeiro, mas ainda assim é português. Mas é um português usado em certas regiões. A forma de falar varia de lugar para lugar, mesmo numa cultura apenas. A cultura brasileira tem subculturas linguísticas, digamos assim, variadíssimas. Tá? Nós podemos pegar também a questão da musicalidade. Calypso não é uma banda somente, é também um estilo de música. Mas que você que é do Rio de Janeiro provavelmente não conhece. Calypso é música brasileira, mas não é brasileira do Rio de Janeiro. A forma de se vestir, como eu sempre digo, praiana, é típica do carioca. Se você é carioca e vai a São Paulo, vai a Minas, BH e São Paulo capital, são cidades grandes, cosmopolitas, como é o Rio de Janeiro. Se você perceber, as pessoas não vão ao shopping como você, no Rio de Janeiro, costuma ir. Você pega um chinelo, uma bermuda, uma camiseta, foi para o shopping. Em São Paulo, não. Em São Paulo, ir ao shopping não é um programa chique. Mas ninguém vai de chinelo na rua ou para o shopping porque chinelo aí é avacalhado. No Rio de Janeiro, andar de chinelo não é andar avacalhado. Tem chinelo que você fica até arrumadinho. Fala, pô, aquele chinelo é maneiro. No Rio de Janeiro, o uso do chinelo é muito mais comum do que outros lugares. Faz parte da nossa cultura carioca um andar um pouco mais, entre aspas, desleixado. Um andar, entre aspas, mais confortável. Essas distinções regionais também se encaixam na ideia de subcultura. A subcultura também pode incluir essas diferenças de região para região. E se você pensar em regionalismos, você vai reconhecer diversas subculturas, mas aí vai reconhecer centenas de subculturas diferentes. Eu coloquei aqui a subcultura do K-pop. K-pop é
um exemplo de subcultura que eu tenho contato há muito pouco tempo, mas é uma subcultura poderosíssima, muito forte. A cultura K-pop, por exemplo, valoriza uma estética onde os meninos possuem uma certa androgenia. As meninas fãs dos meninos do K-pop acham bonito um menino que tem feições ditas femininas, menos masculinas. Não vou dizer culto, porque não é esse o termo, mas essa atração pela androgenia faz parte de uma subcultura do K-pop. Não preciso nem falar do conhecer coreano. Se você vai em algum ambiente onde as pessoas desfrutam do K-pop, ou se inserem no mundo K-pop, fatalmente a maior parte, se não todos, vão saber falar alguma coisinha de coreano. Essa é uma característica do K-pop, ou da subcultura do K-pop. Coloquei outra do gamers também, que eu também tenho pouco conhecimento, mas é muito interessante. Tá? Por que tem pouco conhecimento? Porque é uma subcultura que vem ganhando força agora, recentemente. E assim como o K-pop, a cultura gamer começa entre os mais jovens. Não que mais velhos, como eu, não possam gostar de K-pop ou não possam ser gamers. Mas essas subculturas, elas têm origem na cultura jovem, na cultura adolescente. Há vários tipos de gamers. Por exemplo, tem o gamer usual, tem o gamer hacker. Eu nem sabia que existia gamer hacker, fiquei sabendo há pouco tempo. O gamer hacker é aquele gamer que é o pior tipo de gamer possível. É um gamer que gosta de roubar, de usar códigos para conseguir vidas infinitas, dinheiro infinito. Esse tipo de linguajar, você é um hacker, é um gamer hacker, não é compreensível para qualquer um. É preciso estar inserido nesse mundo para que você entenda que você é hacker, não porque você invade o computador do outro, mas porque você quebra as regras do jogo. Na cultura gamer, a gente pode falar também sobre alguns, também gíria. Eu, com meus 40 anos, eu tenho ainda o hábito de falar tilt, porque o tilt era um defeito, um problema que dava no jogo de videogame quando a gente jogava. Isso não existe mais. Mas na cultura gamer, pelo que eu verifiquei, dar tilt ou um tilt é uma gíria comum. Que quando eu falo em sala de aula tilt, poucas pessoas entendem. Mas se eu falo no mundo gamer tilt, as pessoas entendem. Porque é uma linguagem que vem dos jogos. Então a linguagem dos jogos, tá, ela é inserida no cotidiano de um grupo específico, que é o grupo da subcultura do gamer. Tá? Então tem game profissional, tem um monte de variação do tipo de jogador. Tem a subcultura dos skatistas. Essa é um pouquinho mais fácil para vocês. Vocês identificam em várias bandas de rock um estilo de skatista, que é um estilo com uma vestimenta específica. Qual é a vestimenta específica? Pessoal com bermudão, pensa no tênis cano longo, você pensa em uma série de adereços, uma série de linguagens, tanto corporais quanto faladas, que identificam a pessoa como alguém skatista, da subcultura skatista. Uma pessoa que é da subcultura skatista também pode fazer parte da subcultura dos góticos. Então você pode encontrar uma pessoa que faz parte de várias subculturas. Na verdade, você vai encontrar pessoas que transitam em várias subculturas, porque você é carioca, gótico e skatista. Ou então, carioca, gótico e gamer. As subculturas, tá? Elas não têm um estanque em relação às outras subculturas e à cultura dominante. Ela convive na cultura dominante com maior ou menor harmonia, mas convive, e ela também se sobrepõe, ou as pessoas sobrepõem uma cultura a outra, uma subcultura a outra. E as tribos urbanas, como eu falei para vocês, as tribos urbanas, eu posso ser até um pouquinho mais genérico, tá? Eu posso falar das tribos urbanas, dos playboys, posso falar, sei lá se ainda existe isso, das tribos urbanas, dos que frequentam sertanejo universitário, das tribos urbanas que curtem, sei lá, a praia em determinado lugar para fazer determinadas coisas específicas, tá? De pessoas que
tem por hábito fazer certo tipo de atividade física. Então, na cidade, principalmente em cidades cosmopolitas como o Rio de Janeiro, tá? Há várias comunidades, há vários grupos sociais que produzem uma subcultura, por menor que seja, uma subcultura que vão definir práticas, costumes, hábitos, linguagens e formas de viver a experiência vivida, a experiência cotidiana, de forma específica. Então, gente, isso, tá? Ou esses exemplos são exemplos de subculturas possíveis de se encontrar no seu dia a dia. Não fui além daquilo que você pode encontrar ao seu redor. Essas subculturas estão presentes no nosso cotidiano de carioca da cidade do Rio de Janeiro. Pessoal, espero que tenha sido claro e que tenha ajudado vocês a compreender melhor o que é subcultura. Um abraço, até mais.